Estamos começando em mais aqui nos próximos 5 minutos. Só poder dar um sprint de tempo para a galera, que Só normalmente ver a galera se tem alguma coisa, porque estão dizendo que o chat ainda está está fechado. desabilitado. Tá moderado. Veja no. Você Não, tá colocou a liberado lista. já. Então, Depois, o problema que eu estou ó, vendo aqui está aberto. o pessoal tá Porque entrando aí. eu não estava no convite e estou conseguindo acessar. Uhum. É. Eu não estava na lista, meu e-mail não está na lista. Estou Uhum. acessando, então está aberto. Eu É. coloquei, inclusive com boa noite. Uhum. Beleza, o pessoal tá entrando aí. Vamos lá começar? Bora. Bora. Atende Eduardo logo aí, que aí. Esse é, atende essa Oi? demanda. Eduardo está pedindo uma demanda aí. Não está conseguindo falar lá no grupo? No grupo ou no chat do chat? Sai e entra de novo. Sai Manda e o entra link. de novo, é. Sai e entra de novo. Quando não vai assim, normalmente é isso. Bora lá? Deixa o Eduardo finalizar isso aí, porque ele vai fazer acompanhamento aqui. Ou você quer que a gente faça o acompanhamento aqui das. Não, ele vai fazer, Por isso que ele tem que entrar. É. Tem que aguardar ele entrar. Porque ele não vai conseguir ver. Porque se tiver moderado lá, se não tiver. Se tiver como moderado, não vai aparecer os comentários pra gente aqui. Uhum. A gente vai ter que ver tem que ter vai ter que ter uma plataforma auxiliar para ver. Agora Albano mandou aí o Eu vi o Albano, deu boa boa noite. noite. É. Albano, tá ouvindo aí? Interage aí, por favor, no chat aí do Facebook, mas Adriano, manda aí o chat aí. mandou para. Manda esse link que você mandou para mim agora, manda para. Esse link que você copiou, manda para. O pessoal está aqui dentro da plataforma do webinário, tá o pessoal entrando aí. Pronto. Agora vai. Boa noite, pessoal. Desculpa aí que plataforma nova a gente tá se adaptando ainda, mas agora vai. Isso. BRX O0. Beleza. Boa noite, né? Boa noite a todos aí. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Pirão. Boa Vamos noite começar aí. mais uma motolive. A Motolive, é. Eu tenho Motolive, ficou massa. Gostei demais. Vou aqui compartilhar a apresentação. Vamos dar início. A segunda Motolive, hoje dia 11 de junho, né, 8h30 da noite, junto com o meu amigo Birão, uma sumidade aí em concessionária como um todo. E do mesmo modelo que a gente fez da outra vez, a gente vai interagindo com vocês e no final a gente abre para perguntas e vai respondendo aí da melhor maneira. Tá bom? Somente queria passar o videozinho aqui para quem não sabe o que é Autobit, para vocês saberem o que é. Então, O vídeo de apresentação da Autobaby. Som. Tem que ajustar o som. Um pouquinho mais de volume, Rodolfo.
muito baixo o som, Rodolfo. Certo. Já melhorou, da outra vez não teve som nenhum. Dessa vez, pelo menos, saiu algum som. Vê se você consegue ajustar aí o som mais uma vez e passar o vídeo mais uma vez, que pode ser que o pessoal se interesse bastante pelo vídeo. Uhum. Eu mando o vídeo depois no grupo do WhatsApp, para o pessoal dar uma olhada. Mas é o seguinte, a Autobit é uma ferramenta de gestão e avaliação de motos online, né? Para você gerir seu setor de seminovos e ajustar na parte de gestão. Então, quem quiser interesse depois de apresentação da empresa, só entrar em contato comigo, que a gente faz uma apresentação para cada um, tá certo? Falar um pouquinho de mim, para quem não me conhece, sou Rodolfo Dantas, estou desde 2012 aí no mundo de concessionárias, fui gestor de concessionárias Honda e Yamaha, tive experiência em diversos estados do Brasil, já rodei um bocadinho, implantação e gestão de setores de motos seminovas em algumas concessionárias, e sou fundador e idealizador da Autobit. Então, esse é um pouquinho do meu conhecimento na área e o que eu faço hoje em dia, né? Em seguida vem nosso amigo Ricardo Nunes. Se apresenta aí, Birão. Então, me chamo Ricardo Nunes de nascença, né? E o apelido veio com o tempo, né? E lá em casa era o Barão e o Conde. Aí, como colégio não tem coisa boa, né? O colégio tem as coisas de ensino bacana, mas na ruindade de menina só tem coisa ruim, né? E o povo, em vez de não me chamava de Barão, me chamava de Birão, para poder polemizar, né? E aí não teve como ser de outro jeito, né? Ficou o apelido Birão, ficou aí pro resto da vida, né? Eu trabalho no ramo há mais de 28 anos, né? Hoje, esse ano, em março desse ano, eu fiz, na verdade, 29 anos que eu estou trabalhando no segmento, no ramo. Particularmente, trabalhei em todos os segmentos dentro da concessionária, posso assim dizer, que eu comecei na cozinha, comecei como balconista, literalmente falando, até comentei aqui numa outra live que a gente fez. Comecei como balconista, depois garantista, depois recepcionista técnico, depois chefe de oficina, depois gerente de serviço, gerente de pós-venda, gerente de peça, aí depois passei para o CPD para tomar conta na época das implantações ainda saindo do Cardex e entrando em sistema propriamente dito, né? Eu era do tempo que procurava peça em microficha, então, assim, é dinossauro mesmo. E não foi diferente disso. Então, dentro de toda essa minha jornada, cada setor desse que eu passava, eu adquiri um vasto conhecimento e experiência das pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar, que foram pessoas fantásticas. Na minha vida toda, sempre tive pessoas que sempre me ajudaram bastante a melhorar o conhecimento, né? E dentro do concessionário, o contexto é esse, né? Conhecimento puro, exercício. Cada concessionária tem uma particularidade, principalmente a particularidade da gestão, né? Mas o conteúdo macro, né? Ela praticamente é um só. Mas desse todo, a gente pode assim dizer que foi sempre experiências muito boas, né? E aí veio, com o passar dos anos, em 2010, veio o conceito exatamente do relacionamento com o cliente, que isso era uma coisa que eu tinha de essência na minha vida desde então. Meu primeiro encadernamento, vamos assim dizer, meu primeiro contexto de contato com o cliente era um caderno que eu tinha de 10 matérias para poder relacionar meus clientes de A a Z lá, né? Tinha os seus endereços, seus nomes, telefone. O antigo CRM, né, Birão? E aí foi onde veio todo esse gap aí com a Lua 4 hoje, que a gente tem um CRM muito bem azeitado, muito bem aparelhado, exatamente um pouco em cima também dessa minha vivência que eu tive, experiência, principalmente com relação a arquivamento, né, guardar esses registros dos clientes, ele é muito importante, ele realmente ele é indispensável, e hoje em dia mais do que nunca, né? Mas durante essa minha vida toda, eu comecei com o caderno de 10 matérias, depois passei para aquelas agendazinhas de mão, e aí tinha limitação ali de 100 contatos, depois fui passando para um contato maior, depois comecei a pegar aqueles bookzinhos eletrônicos melhor e tal, até chegar a um modelo que eu comecei a evoluir numa planilha. Aí foi realmente onde eu comecei a conseguir dominar mais a situação, né? Mas minha primeira planilha foi uma planilha Lotus.
né? Que não era nem Excel. Rapaz, não é do meu tempo, não, isso aí, Birão. A gente praticamente tinha que programar para poder ter um Excel, né? Mas foi a minha primeira planilha, me ajudou muito, eu consegui tirar do papel de fato, eu guardava aquilo num disquete, né, de 5/8, era um disquete grande, né, para você ter ideia, uma planilha toda cabia num disquete de 5/8, não cabia mais nada depois daquilo, e depois vieram os disquetes menores, os disquetes de 3/4, né, que é aqueles menorzinhos, aí depois do disquete veio os pendrives aí chegou onde a gente está, né? Aí hoje é nuvem. Hoje eu não uso mais pendrive, não, hoje eu uso nuvem. Mas, dentro de toda essa jornada, surgiram vários projetos, né? Vários projetos. Lá na Potiguar Honda, eu tive um projeto muito bacana lá, que era um projeto de produto de força, onde eu fui convidado para trabalhar com produto de força na época. Era um produto que, na verdade, quando eu cheguei lá nos anos... Eu cheguei lá, na verdade, em 2000. E era um desafio muito grande. O seu João de Deus, na época, me convidou lá com o seu Chieto para poder participar desse projeto lá para vender produto de força, porque eu não vendia. Né? Era assim, a coisa porque não vendia por quê? Então, dentro desse levantamento de necessidade, a gente começou a entender qual era o problema. O problema, de fato, era a apresentação de produto, que era muito boa por parte dos vendedores, tecnicamente falando. Mas, na prática, os vendedores não sabiam como apresentar. Então, foi aí onde veio a ideia exatamente de apresentar como realmente funcionava. Aí teve o Adalto, na época, que era o cara de produto de força na época da Honda, da Moto Honda Amazônia, ele veio para Natal, fez o treinamento com a gente aqui, todo o pessoal de Mossoró, região, veio para cá, a gente fez um treinamento muito bacana, e a gente começou a desenvolver isso, e aí dentro disso eu peguei a carteira dos clientes de lá e comecei a trabalhar a linha de relacionamento, direto, né? O cliente queria fazer, era literalmente um test drive, né? Era um moto ride, era uma roçadeira ride, a poder ter. Então, eu ia para a fazenda dos caras, levava roçadeira, levava motobomba, levava gerador, né, para poder fazer a apresentação. E, na época, quando estava começando a caçanicultura no estado, e a gente teve um problema muito sério de energia, porque a malha elétrica da nossa era muito precária. Então, foi aquela época onde teve aqueles apagões, aquelas coisas bem problemáticas. E aí, dentro desse conceito de problemática que teve na época, comecei a me aproximar mais das pessoas. Então, eu ia para os viveiros de camarão. Eu fui para Guamaré várias vezes, para Macau, para toda a região ali do norte, ali próximo ali à Areia Branca, que tinha exatamente uma grande parte dos viveiros maiores estavam se concentrando lá, e toda a parte do litoral sul aqui, né, de Canguaretama, ali a parte do litoral sul, praticamente ali toda ela tinha muito, né? E Areias começou logo no começo e foi bem interessante. Então, dentro desse conceito de vida, a gente começou a trabalhar perto das pessoas, e era aquilo que eu sempre falei, sempre falo isso, né? Por mais que a gente queira estar perto dos clientes, né, de maneira digital, não existe nada se compara ao presencial, nada. Né? Então, assim, o cliente ele quer um contato, beleza, mas o presencial ele é muito importante. Né? E na época, no fundo, né, Birão? Nós somos seres humanos e seres humanos são sociáveis, né? Isso, Ninguém consegue... somos suscetíveis a novas experiências. Né? Isso é que é o interessante, né? Eduardo Santos entrou aí agora. Um abraço, Edu. Seja bem-vindo ao nosso webinar aqui, nossa live privada aqui. Né? Mas ele tem esse contexto aí que ele colocou aí da pouco aí no chat, aí, falando exatamente isso, que comida é vida para todo o resto do relacionamento. E, de fato, é isso que acontece. Quando a gente se aproxima das pessoas, a gente consegue interagir de maneira direta. A gente consegue estar mais próximo e entender as pessoas. E aí, nesse conceito lá na época do produto de força, a gente teve um sucesso, saiu de zero vendas, né? Eu costumo dizer assim, o que é que você vende hoje? Não, eu vendo 1, 2 e tal. Isso, que tal a gente vender 100% a mais do resultado que você faz? Aí o cara, poxa, é ótimo. Duas, né? Se eu estou vendendo 2, se eu vender 4, eu estou 100% a mais de aproveitamento. Então, eu sempre dizia isso. Então, para quem tem 0, 100% é tudo. Né? Então, assim, e eu sempre digo isso, que a maior referência que a gente tem é exatamente entender o ponto zero. Né? E o entendimento do ponto zero vem exatamente no relacionamento. Né? Quando a gente consegue entender o cliente, consegue entender a dor dele, e a gente teve logicamente, a gente foi muito agraciado, tive muita sorte, vamos dizer assim, na minha vida, porque na época
eu comecei a vender os produtos, os geradores, os EP 6500, que eram os elétricos, aqueles com batida elétrica e tal. E eu vendi muito daqueles. A gente começou a vender uma unidade, era difícil. A gente começou a fazer esse trabalho mais intenso nas regiões mais inóspitas, que tinha muito problema de energia, que era o caso dos viveiros, e os viveiros não podiam ficar sem energia. A gente saiu de uma venda por mês e passamos a estar fazendo 10, 15 vendas de gerador por mês. Era uma coisa absurda. Saiu do absoluto zero para 1000% de aproveitamento. E aí, porque você acabou fazendo o que todo vendedor tem que entender, que você não vende, você traz uma solução. Isso. A gente tem que entregar para o cliente o remédio para a dor dele, né? Esse é o ponto. Isso é uma das questões que a gente vai comentar hoje aqui, que eu acho super interessante a gente falar sobre ela, que é exatamente o zelo na hora da avaliação. Isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui mais para frente, que é bem interessante. Então, dentro disso, a gente teve um super sucesso. Vendi muito produto de força na época, desde de roçadeira, né? Tinha a roçadeira lateral e tinha a costal. Vendi muito, vendi para o exército, entre licitação. Aí, motobomba, quem precisava. Quem tinha problema com água? A KR. Então, eu vendia muita bomba para a KR. Né? Então, assim, eu fui procurar as pessoas que tinham necessidade do produto. E a gente começou a vender. Né? Por exemplo, motor de polpa, eu vou vender onde? Eu vou vender no iate da Lagoa do Bonfim, eu vou vender no iate do Rio Potengi. E assim foi feito. A gente criou várias parcerias, vendemos muitos negócios, fizemos muita coisa boa. E isso já gerou um case de sucesso na época. E tanto é que eu saí de vendedor exclusivo para ser coordenador, porque eu estava vendendo tudo sozinho e, ao mesmo tempo, não dava vencimento das demandas. E, tecnicamente falando, eu tinha que ter volume. Então, aí eu cheguei para o Seu João, a gente chegou lá, Seu João, na época, a gente abriu para todos os vendedores atenderem e eu fazia parte da especificação técnica. Mas aí, como sempre fui muito apaixonado por moto, né, e por venda propriamente dita, eu sempre fui muito apaixonado, mas por moto era mais, né? Aí surgiu uma vaga na época de eu entrar na vaga de Kelso Jones, que estava lá na época como vendedor de motos, e ele recebeu uma proposta para sair. E aí eu disse, poxa, aí o seu João chegou e disse, tem a vaga de Kelso, você quer entrar? Eu disse, claro que sim, né? Quem não queria, né? Vender moto na época era muito melhor do que vender produto de força. Mas ele fez assim, tem uma condição, você vai para o showroom de venda, mas você vai ter que ficar tomando conta do produto de força também. Coordenador de produto de força. Eu disse, não tem problema. Se eu ganhar numa e ganhar na outra, tá valendo. Eu pensei, tá resolvido. E assim foi, a gente foi nessa e deu certo demais e passamos muito tempo lá desenvolvendo esse trabalho. E para mim, foi um dos maiores aprendizados que eu tive em termos de relacionamento. Foi fantástico. Principalmente para a questão, como a gente está falando agora, da proximidade, né? Foi muito forte, porque era muito intenso, a proximidade era muito intensa mesmo. Então, o que ocorreu anos depois foi porque eu fui trabalhar na Petrobras, depois eu voltei de novo para o mercado, fui trabalhar na Peugeot na época, aí fui convidado de novo para ser gerente de pós-venda e tal, e assim sucessivamente. Tu foi gerente de pós-venda da Peugeot? Fui da Pinto Freire, ali da Peugeot Vendôme, ali na Prudente Moraes. Eu trabalhei em 2 momentos lá. Trabalhei no começo, no lançamento, logo quando abriu a empresa, e trabalhei em 2002 para 2003. Tu é desenrolado mesmo, viu, Birão? Porque para ser gerente de pós-venda da Peugeot... E aí teve um detalhe. Na época que eu cheguei lá, a gente tinha um problema muito sério, que a gente tinha um estoque de peça obsoleta horrível, porque era tudo que veio que eles chamam daquele... o enxoval, né? Enxoval inicial. Enxoval inicial. Então veio muita peça de 505, muita peça de muito carro, então, enfim. Isso foi uma problemática gigante. E eu consegui vender isso através de catálogo, que na época não tinha, a gente passava fax na época para poder mandar a relação de peça para os caras, né? E era já uma tecnologia top, né? Quem tinha fax na empresa era rico, né? Então, na época teve isso. E aí sobrevivia também mais essa fase, mas o ponto alto mesmo veio de toda essa experiência, veio no Amarok Day. Que a Volkswagen tinha um produto novo, que era uma picape, tinha que vender, mas para vender você precisa de pessoas que vendam por você, precisa de pessoas que digam que o seu produto é bom, né? E aí vem exatamente esse título aí da questão do comida é vida para todo o resto do relacionamento. Então, assim, como fazer o relacionamento?
trazendo os clientes para nossa perto da empresa. E como fazer a venda? Eu tenho que expor esse carro para pessoas de referência para poder vender mais. E aí o Amarok Day surgiu por conta de uma necessidade que eu fazia, em média, de 20 a 25 test drives por dia. Então, um test drive que às vezes demorava 40 minutos, você imagina que eu entrava na empresa de 7 da manhã e 7 9 da noite para fazer 25 test drives. Então, assim, era muito, muito pesado para poder conseguir e ter uma entrega eficiente. E aí eu disse, bicho, eu não vou conseguir manter esse ritmo que eu estou mantendo, porque eu estou trabalhando só fazendo test drive e não estou conseguindo vender. Eu preciso de vender os outros carros de gama, porque eu era cobrado pelo line-up da empresa, né? Pela minha gama de produtos. Então, se eu pegasse só aquele produto específico, eu estava morto. E aí eu era obrigado a vender os outros produtos. Eu disse, não, vamos embora. E aí, mais uma vez, quando eu comecei a vender volume, aí os caras, não, ó, eu preciso que você volte a vender o showroom também, mas a gente vai deixar você como supervisor aqui e vai ganhar também. A história se repete. Mas aí, por esse motivo, eu tive que criar um modelo diferente. Eu tive que levar os clientes para andar no trecho para que entendesse o carro. E aí, como é que vai entender o carro? Andando. Né? E aí nasceu o Amarok Day. Do nome, de tudo, e a essência como um todo. E o Amarok Day, na verdade, ele ganhou uma proporção tão grande do modelo que a gente tinha, que a gente ainda tem, eu ainda pratico esse modelo. Ano passado a gente estava programado para fazer 2 eventos esse ano, infelizmente não pudemos fazer, em virtude da pandemia, mas ele ganhou uma proporção tão grande que ele virou case de sucesso na regional, porque a gente foi líder de venda no Nordeste durante 3 anos consecutivos, e os caras não sabiam como é que a gente vendia tanta caminhonete. E aí os caras faziam, eles fazem um evento lá, chamado Amarok Day, e os caras são muito focados na picape, e eles têm um profissional lá. Não sei que não era o profissional só da minha pessoa, porque eu capacitava a equipe, era diferente. E o maior pecado que tem é você pegar só para si aquela especialidade e achar que, na verdade, aquilo não faz sentido, né? Sendo que faz todo sentido. E aí o que aconteceu foi que virou melhores práticas da plataforma brasileira e foi enviado para a plataforma latino-americana, que até hoje é homologado no mundo todo como a Amarok Day. Então, eu criei um produto para o mundo. Ganhar royalties. Pois é, na época eu queria registrar, mas o nome Amarok da Volkswagen, né? É da Volkswagen. Então, não existe como você registrar o nome Amarok Day. Entendeu? Amarok Day é subjetivo, não é? O nome objetivo é Amarok. Né? Mas, assim, fiz com muito gosto, né? Logicamente, fui convidado por algumas empresas para poder fazer evento, inclusive eventos de outra marca, que eu já fazia eventos de outra marca, fiz evento para Suzuki, para Mitsubishi, fiz evento para Toyota, né? Fiz evento para todas as marcas, e aí é fácil ainda, continuo fazendo. Então, foi aí onde intensificou o relacionamento com o cliente como proposta, né? Proposta de fato, por exemplo. O que é que eu faço hoje de muito forte? Relacionamento. Não tem como fazer diferente. Relacionamento é vida, para todos os sentidos, né? A pessoa que vende, te projeta, que indica, quem te ajuda a vender os clientes, né? E aí, quando foi em 2015, quando eu saí da Nacional, da Volkswagen, eu fui trabalhar na PG Prime, aqui no grupo PG Prime, tomando conta da parte de seminovos, que é a PG Prime Select, né, a Selection. Então, a Selection, ela veio exatamente para isso, para estar proporcionando a venda do veículo premium para os clientes, né? Então, quando a gente começou a fazer isso lá, a gente, tanto a Land Rover como a Audi e a própria BMW também já tinham programas específicos de relacionamento com o cliente direto, através dos programas de venda de seminovos, com garantia estendida, etc. Eles começaram a premiar as empresas por performance. E a gente foi, na verdade, durante esses 2 anos que eu passei lá, a gente foi premiado sempre entre os top 5 ali do Brasil, que são, a gente competia diretamente com o concessionário de porte da região sul, centro-oeste, né, que Goiânia é muito forte de Audi, né? Goiânia, Belo Horizonte é muito forte, né? E aí, dentro desse contexto, a gente conseguiu ranquear entre os 5 melhores do Brasil e entre os primeiros do Nordeste, né? Então, assim, foi muito prazeroso para mim também estar implementando, né, aquele modelo de negócio que, desde o começo lá do Produto de Força, eu tinha como essência de vida para poder gerar o negócio, que começou num caderninho de 10 matérias, e hoje eu sou diretor comercial na Lua 4 e desenvolvo exatamente
junto com meus parceiros Eduardo, Danilo e toda a equipe da Lua 4, desenvolvemos o CRM apontado especificamente para a parte do segmento automotivo. Seja ele máquina, moto, máquinas e equipamentos de maneira geral, moto, UTV, quadriciclo, né, que é a linha BRP, para a linha de motocicleta, linha de veículo leve, premium e pesado. Então a gente faz tudo hoje. Máquinas e equipamentos a gente faz da linha verde à linha amarela, como a gente chama, né? Que são as máquinas de construção e as outras são as máquinas agrícolas. Basicamente, assim, um breve relato desses 29 anos, assim, em literais 11 minutos. Isso aí, simbora. Peraí. Conseguiu passar a página aí? Dá um esquisinho aí. Então, vamos começar, né? Qual é o segredo de uma boa avaliação? Então, elenquei aí 4 pontos que não podem se esquecer, né, Birão? Primeiro de tudo é ser transparente. Acredito que seja o ponto mais importante e é a base de tudo para criar justamente o relacionamento que você tanto fala, né? E que, como o Eduardo falou aí, comida é vida, o resto é relacionamento, né? Todo o resto é relacionamento. Então, a transparência é o primeiro ponto para uma avaliação bem feita e que o cliente receba essa avaliação e que mesmo que não feche, ele entenda. Que, na verdade, o que a gente vê muito no mercado é as pessoas passarem uma avaliação como se fosse um chute no meio do peito, né? E o cliente fica meio sem entender. Então, você sendo transparente, você evita isso. Exato. Tem um ponto, Rodolfo, aí que eu na época do Audi Approve Plus lá na Audi, na PG Prime, na Selection, teve uma coisa bem interessante lá, que eu sempre, os avaliadores, eles têm um péssimo hábito. Eu ia deixar essa dica aqui como que estaria exatamente nesse terceiro item aí, que é exatamente criar a empatia, né? Mas era o hábito de pegar pegar a avaliação, pegava a avaliação, aí escrevia a avaliação, meio de cara feia, já olhando o carro e já entortando a cabeça, entortando a boca, frangindo a testa, né? E já meio que entortando a boca por ali pelo canto, aí pegava no final, rasgava o papel, aí chegava e rebolava literalmente o termo que a gente usa aqui é rebolar, né? Que é jogar em cima da mesa. Exatamente. Jogava em cima da mesa como se fosse uma coisa desprezível, né? E aí eu achei muito interessante a sua colocação aí, que você colocou exatamente em não diminuir. Na verdade, não é só diminuir o valor, mas diminuir sim a importância, a propriedade, porque aquilo é dele, é um zelo que ele tem. Ninguém sabe o quanto é doloroso para ele manter aquele equipamento em condições da maneira que ele tem. Lógico, todo proprietário sabe o que tem. Isso é fato. Isso é uma das coisas que eu mais dizia para poder a gente tentar melhorar esse terceiro item da empatia. Na hora que você fala para o teu cliente, você verbaliza com ele, você transfere para ele aquela conversa que você está tendo com o papel, ele, na maioria das vezes, ele ajuda a concordar em alguns pontos. Por exemplo, não precisa do cara dizer, você viu que o pneu da sua moto está ruim? Ele sabe que o pneu da moto está ruim. Mas a pergunta inversa seria, rapaz, o que é que você está achando daquele pneu lá? Você estava se programando já para fazer a troca dele? A inversão da pergunta, ela é muito importante, ela é primordial, vamos dizer assim. Porque o maior segredo é a gente não quebrar a empatia. Quebrou a empatia, quebrou o cristal. O cristal não se remenda. Não se cola, não se cola. Não se remenda, nem remenda, né? Porque por mais que você pegue uma fita e amarre ele não fica nunca no lugar, ele sempre vai estar torto ali. Então, é basicamente a mesma coisa. Então, assim... Contar uma história, uma questão que aconteceu comigo nesse segundo ponto aí, não diminuir a moto do cliente. Aqui em Natal, né, a gente tem uma mania de falar no diminutivo. Então, por exemplo,
Maninha, painho, né? A gente chama os nossos pais assim, né? De uma forma carinhosa. Então, o diminutivo aqui é muito carinhoso, né? E quando eu fui, uma das minhas andanças aí pelo Brasil, eu fui ser gerente lá na Bahia e lá vende muita pop. Lá vende 55% da venda, 60% é pop. E eu cheguei num cliente uma vez e falei, né? E aí, rapaz, tá comprando uma popinha? Rapaz, esse cara não ficou arretado, não. Foi a moléstia, viu? Porque, na verdade, para ele, era como se eu estivesse diminuindo a moto, né? Assim, a importância da moto, como se fosse uma moto inferior. E, na verdade, eu não estava nesse sentido. Eu estava como a forma carinhosa, né? Até porque eu sou apaixonado por moto, eu gosto de todas as motos. Então, eu não tenho isso. Mas aí, depois disso, eu pensei muito em como falar as palavras para cada pessoa, né? E também vai em relação a isso, a região que você está, né? Até eu passei um tempo aí pelo Ceará, o pessoal do Ceará está assistindo também, né? Fernanda, Gleice, meus amigos aí do Abraço Ceará. para Fernanda, todo mundo aí da Forte aí. E tem algumas gírias lá do Ceará que são diferentes aqui, né? Então, tem que ter cuidado. Principalmente quando o caso de você sai de uma praça e vai para outra, tem essa questão da particularidade do vocabulário mesmo, né? Local, sempre tem que ter cuidado, né? O cearense chama, praxe chamar de macho, né? Uhum. E aí, macho? Pode ser, né? Às vezes até as mulheres falam entre elas, macho, mas uma maneira de estar chamando a atenção da pessoa ali de maneira mais incisiva, né? Assim, um termo que lá no Ceará eles usam, que é forma diferente daqui, é arrombado. Que lá no Ceará tem um sentido e aqui tem outro totalmente diferente. Tem. Isso é verdade. Lá é bom, aqui é ruim, né? Mas vamos seguir. O cara é estourado, né? Aqui já é estourado de outro jeito. Exatamente. E o outro ponto aí, além da empatia, é ser a solução, que a gente sempre fala, né? Que, na verdade, o cliente que vem deixar uma moto usada, ele vem deixar uma moto usada na concessionária, mesmo a concessionária pagando menos, ele vai entregar a moto como uma solução para os problemas dele. Então, ele não vai ter problema com documentação, ele não vai ter problema de transferência. Então, você tem que ser essa solução para ele, né? Tanto para o cliente que tá vendendo a moto, e você tem que vender para ele isso, né, como uma solução. Que você pode receber um pouco menos que o mercado paga, só que você está trazendo um conjunto de soluções que ele não vai ter uma dor de cabeça futura. Então, isso que é um diferencial grande para uma avaliação de concessionária. Perfeito, é isso mesmo. Não é verdade? Exato. O ponto mais importante, o ponto mais importante que a gente tem hoje com relação à avaliação na hora que você divide o peso com o cliente, na hora que você apresenta o produto, ou seja, você avalia o produto de maneira a valorizar o produto dele. Então, valorize as coisas boas da moto, né? Valorize as coisas boas. Se ela tem um pneu novo, valorize o pneu novo, porque foi um esforço que ele fez para botar o pneu novo. Né? Se ela tem um kit de relação novo, né? Valorize aquele kit de relação novo. Viu que o desgaste do sapato de freio não está tão intenso, né? Ele deve ter feito a manutenção ali já recente, valorize isso também, né? A questão dos punhos, do guidão propriamente dito, das manoplas, principalmente das manetes, que são mais expostas, normalmente tendem a estar amassadas, alguma coisa do gênero, né? Os estribos laterais também. Se for uma scooter, a carenagem, na verdade, com pouco arranhão, né? O próprio pedal de descanso, como a gente chama, ou suporte de serviço, que é exatamente o famoso cavalete central. Quando ele não está muito arranhado, você precisa valorizar ele para que o cliente se sinta privilegiado. Então, é uma maneira de você criar uma empatia para ele, é uma maneira de você trazer ele para mais perto de você e tirar ele da linha de frente e colocar ele do teu lado, para dividir com ele aquela dor ali. Esse era um ponto bem interessante. E também, Birão, o que eu sempre faço é o seguinte,
caso o cliente esteja muito resistente em relação à avaliação que foi feita, eu sempre tento levar os pontos positivos da nova moto, né? Se ele está fazendo uma troca. Então, por exemplo, o cara está numa Pop e o cara vai comprar uma Fan 160, eu tento sempre lembrar ele, você está indo para uma moto com partida elétrica, um motor mais potente, mais confortável. Então, ele meio que desconecta daquela moto antiga para conectar com a nova, né? Exato. E um ponto bem interessante é exatamente esse ponto de você estar dando a oportunidade para ele, dele enxergar o ponto de melhoria. Né? Como você bem colocou aqui no quarto quesito, que é a questão da solução. A solução para ele é o produto novo. A moto que ele tem nova é meio para ele chegar no... É um meio de caminho para poder ele chegar no objetivo dele, que seria a aquisição da moto nova. Então, valorize a moto nova e a moto usada valorize no quesito do conteúdo que ela tem para entregar, não no valor que ela tem financeiro. Né? O valor financeiro é a consequência do estado dela. O estado dela é quem vai entregar. Muito, 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 muito nova e puder gerar uma condição de ganho, aí vale a pena. Caso contrário, passamos para frente. Vamos começar com as dicas? Vamos nós. A gente já deu um bocado de dica aqui, já. Já, mas agora vamos para as 5 mesmo escritas, né? Vamos para as literárias agora. Pois bora lá. A primeira dica que eu dou para vocês é conhecer seu estoque. Por quê? Você sabendo como está seu estoque, você pode mexer na avaliação. Então, se você está com um estoque muito cheio de tal modelo, você sabe que não pode subir muito naquela avaliação. Se você tem uma demanda muito alta por tal modelo, também. Então, você tem que conhecer tanto o giro do seu estoque, como o tipo. Por exemplo, no seminovos você tem que ter uma ideia de faixa de modelo. Então, eu tenho muita moto de média cilindrada, eu tenho muita moto off-road, tenho pouca. Então, você tem que ter essa noção que aí vai nortear a sua avaliação. Porque você tem o foco, você tem que determinar seu foco, que você pode diminuir a margem de avaliação nos modelos-chave, né? Que são os modelos que você está querendo captar. Então, você tem que saber muito bem como está seu estoque. Rodolfo, eu tenho 3 motos, então eu sei todas as motos, inclusive os parafusos tem nessas motos. Mas tem concessionários aqui que tem estoque de 250 motos usadas. Então, tem todas as realidades, né? Então, se você está começando, realmente é fácil você saber qual estoque você tem na mão. Mas se você já tem um estoque rodando, aí fica mais complicado. Lembrando que é o seguinte... Oi, Birão, liguei. Conclua o seu raciocínio que eu vou fazer uma ponderação. Lembrando também que o estoque de seminovos, ele tem basicamente 2 estoques, né? Que é o estoque que está pronto para venda e o estoque que está em preparação. Então, você tem que ter noção disso também. Porque, eu tenho... Oi, pode falar. Conclua, exatamente o que eu estou dando toque, só para eu poder passar isso para você. Você pode estar com um estoque em pátio, né, para venda, de determinado modelo não está disponível, mas de preparação você já tem aquele modelo, então você tem que ter esse norte, né? Pode falar. E desses 2 pontos que você colocou, do próprio estoque físico, como o estoque de giro, como você está colocando aí, tem um terceiro ponto que a gente precisa colocar como um fator super relevante para esse momento da avaliação da motocicleta. É entender o que você tem de estoque de reposição. Conheça o estoque de peça. Porque é o seguinte, muitas vezes, na hora que você, numa avaliação, para você economizar tempo, se você tiver noção de cabeça de alguns itens, como kit de relação, sapata de freio, pastilha, manopla de freio, manetes, vamos dizer assim, como um todo, manopla manopla de acelerador, né? Pedal de freio, que normalmente são peças que estão ali mais expostas, e normalmente essas peças elas têm recorrência de desgaste. Normalmente a gente perde essas oportunidades de fazer a venda desse produto por falta de conhecimento do estoque. Muitas vezes o cliente, às vezes, ele está no meio da avaliação, pode ser que o momento da avaliação não seja o momento da compra dele, mas a avaliação também nos dá um momento para que nós possamos vender peça para poder ele melhorar o produto dele. Né? Porque assim, se eu mostro para ele que o pedal de freio custa R$40 e o pedal de freio dele está amassado, está oxidado, está com problema, e a partir do momento que eu mostro para ele uma solução viável, barata, ele vai ter ele vai assim, então custa para mim
R$ 40 aqui, eu vou fazer esse investimento aqui, da próxima vez você vai melhorar esses R$ 40 para mim, né? Vou. Uhum. De fato faz diferença, porque faz toda a diferença. O que a gente mais vende na motocicleta é a imagem, né? É o aspecto estético, né? Esse é o que mais, a gente vai falar mais para frente, mas é o que mais pondera no caráter de valor, aí no caso específico financeiro mesmo, Uhum. quando a gente está comprando, quando a gente vai vender, né? Uhum. Então, esse terceiro item com referência do estoque, propriamente de peças, para conhecimento, ele é muito importante, até para poder ajudar você na preparação. Certeza, Né? Para certeza. poder dar aí essa ótica para você de velocidade na preparação. Então, é muito Uhum. importante. É esse terceiro item que eu queria colocar aí. Eu até tive um caso, uma vez eu recebi uma SH 150 e ela tinha caído, né? Eu recebi ela tinha sofrido um acidente e tinha algumas peças para substituir. E não tinha a peça em estoque e não tem no paralelo, que é uma moto de baixo giro, né? Importada. Então, não tinha peça em estoque e demorou 6 meses para essas peças chegarem. Então, isso aí teve que entrar na hora da avaliação, né? Porque é um custo. Tem que contabilizar, sim, e tem que passar para o cliente de uma maneira muito sutil essa questão da demanda de peça, porque se de repente ele está muito satisfeito com a moto, ele tem um SH 150, está muito satisfeito com ela, e ele leva para a concessionária para trocar numa outra, e você dá um pormenor desse para ele, ele pensa duas vezes se ele vai comprar o produto ou não. Aí é que entra a empatia. Aí é onde entra a empatia, exatamente. Tem que ter tato. É verdade. Aí empatia, entre aspas, tato. Segundo, coloquei aí o tópico ano versus quilometragem versus conservação. O que é isso? É justamente se a moto casa, né? Na verdade, eu sempre quando vou avaliar uma moto, eu levo em consideração essas três informações, né? Se o ano está batendo com a quilometragem, que está batendo com a conservação, né? Porque se tiver um destoando, aí tem indício de que foi feita uma maquiagem para tentar esconder algum problema, né? É muito, muito comum isso, né? Você chega e faz, rapaz, é uma moto 2010, mas tem 10 mil quilômetros rodados e tá aqui, ó, brilhando, né? Nem pão doce que a gente chama, né? Só que aí você tem que verificar o desgaste natural das peças, né, Irão? Exato. Para todo produto, todo equipamento, ele tem um plano de manutenção preventiva dele, né? Por exemplo, pouca gente na verdade, percebe o quanto é importante, por exemplo, fazer a substituição do fluido de freio a cada 2 anos. Uhum. Né? Então, você pega uma motocicleta com 2 anos, ela tem que substituir o fluido de freio. Ah, não, mas tá azulzinho lá, tá bacana lá. Mas tem que substituir ele, porque é uma substância aquosa, ou seja, ela é uma substância que ela é passiva de umidade, né? Ela é passiva de criar água dentro dela. E essa água, ela cria essas microbolhas, que essas microbolhas geram a corrosão no alumínio. Né? Então, assim, para que substituir? Para que ela se mantenha de maneira íntegra, né? O produto na essência, os aditivos e detergentes que fazem parte do contexto do fluido de freio, ele permanece com as mesmas propriedades, né? Então, assim, esse é um ponto bem interessante. E com relação à parte do aspecto específico, por exemplo, a gente tem aqui uma CG 76, salvo engano. Se eu estiver errado, alguém me corrija. Mas eu acho que é uma 76. Então, assim, essas motos eram importadas na época e eram motos que, por exemplo, como a gente está vendo ali, ela tem exatamente o protetor de corrente superior e inferior. Hoje em dia só existe o superior, mas antigamente existiam os dois. Assim como veio na Dream, na série das Dream, na época de antigamente, e elas tinham exatamente esse protetor mais assim, evidente, vamos assim dizer, né? E isso são produtos, equipamentos da motocicleta que fazem parte do contexto de conservação, né? Então, a quilometragem, muitas vezes, as pessoas falam assim, não, a moto é muito rodada, mas o estado de conservação dela é bom? Então,
levam em consideração isso daí também, né? Então, esses 3 pontos que você colocou, elas são primordiais no quesito da avaliação, né? Porque o aspecto ano vai trazer exatamente a questão, junto com a conservação, vai trazer exatamente o aspecto do interesse, do despertar o interesse naquele primeiro momento do olhar, né? A quilometragem, ela vai ser secundária, mas ela vai ser tão decisiva quanto o estado de conservação. Inclusive, assim, tem não só, assim, uma moto, ela pode realmente estar, por exemplo, lá com a quilometragem baixa, um ano antigo, né? Se for uma moto mais antiga, com quilometragem baixa, uma conservação boa. Só que existem peças que, mesmo sem rodar, se desgastam. Uma delas é a bateria, né? A bateria, depois que ela é, diga-se, ativada, ela começa a degradar. Então, ela tem uma vida útil, mesmo se não for usada. E se você passar para pensar, por exemplo, com uma bateria de uma XRE 300 que custa R$1.000. Então, um item que tem que ser levado em consideração na hora da avaliação, né? Porque senão o lucro que você teria naquela moto vai embora todinho. Exatamente. E o mais importante é por isso que eu comecei falando no tocante do plano de manutenção na motocicleta, que é exatamente isso. Então, assim, se dentro do plano de manutenção da motocicleta a gente sabe que a moto vai precisar de substituir a bateria, porque uma bateria, a vida útil de uma bateria, vamos colocar aqui em média 2 anos, né? Teoricamente seria isso. Ela da bateria, hoje alguém me corrija, mas salvo engano, é 1 ano de garantia para a bateria. Para as baterias com start e stop são 2 anos, salvo engano. Eu não me recordo agora. Mas se dentro daquele plano de manutenção está dizendo que é 2 anos, 2 anos ela está dentro do plano de manutenção. Se for 1 ano, em 1 ano ela está dentro do plano de manutenção. Você tem que fazer a conta de 1 ano, fazer a troca da bateria, né? Então, assim, se aquilo vai estar dentro da margem do teu negócio, aí é onde entra exatamente essa questão do desgaste natural que está pontuado aí no item 2 e o preço de peça para o item 3. Então, esses 3 valores aí da maquiagem seria exatamente uma higienização. Eu gosto de usar o termo higienização, que dá o apelo de ter que limpar tudo, né? A maquiagem normalmente dá só um tapa no visual ali para poder passar, né? Mas a higienização, ela é essencial. Ela é essencial. Mas a maquiagem que eu coloquei aí foi que o cliente, às vezes, dá uma maquiada para avaliar, entendeu? Mas eu estou exatamente no ponto da avaliação. Eu não comprei ainda. Entendeu? Exatamente. Eu uso o termo higienização, porque normalmente quando o cliente ele tem essa pegada de higienização, de plano de manutenção, é nítido visualmente o quanto a moto é diferente. Até a maquiagem dela fica melhor, ressalta mais os olhos, né? E é aquela velha história. A moto, diferente de um carro, de um automóvel, você tem que fazer... Um carro, normalmente, você faz um giro 360 neles com a distância ali mais ou menos de 1,5 metro. A moto é diferente, você tem que estar mais em cima dela ainda para poder ver detalhes. Né? Carro já tem mais chapa, tem mais tudo, dá para você ver se uma peça foi recuperada, se não foi. A moto, normalmente, não dá esse aspecto, porque a pintura, normalmente, é uma micropintura. Então, e assim, né, você pega, por exemplo, uma moto de baixa cilindrada, quando você vai pintar um tanque, você não pinta uma parte do tanque, você pinta o tanque inteiro, né? Então, se a pessoa não tiver conhecimento, às vezes passa batido, né? Um serviço muito bem feito, então você não tem como ver, né? Exatamente. Então, assim, a parte muito importante, e eu costumo dizer que não que seja a menos interessante, é exatamente o aspecto visual. Né? Não quer dizer que ela não seja o menos importante, mas o aspecto visual, normalmente, quando tem exatamente essa higienização mais perfeita, ela facilita para mim em muitos aspectos, para poder visualizar exatamente o que é necessário e o que não é. Né? Ela também me ajuda a identificar pontos de desgaste natural que eu preciso substituir naquele momento ali que eu for adquirir para poder passar para frente para algum cliente para me poder dar garantia, etc.
Aham. Terceiro ponto aí, custo e tempo de reparo. Trouxe esse ponto aí justamente para entrar naquele custo que eu tinha falado para você, né? Das peças lá da SH, por exemplo. Então tem que levar em consideração esses três aspectos, tanto o estético, que aí leva em consideração pintura, serviço de lanternagem, né? Lanternagem, mecânico, vai para a parte de mecânica mesmo, e o burocrático, que aí vai para a parte de documentação, preparação de documentação, baixa de alienação, todo esse trâmite. Então, Exato. que entra naquele tempo que a gente tinha colocado na outra webinar, né? Que são 30 dias, o ideal, de comprar a moto e vender. Então, o espaço de melhor valorização do produto seminovo, ele está agregado a dois valores, né? Que é tempo de compra versus venda, né? Como eu consigo vender? Eu preciso preparar. Para me preparar, eu preciso de quê? Né? Eu preciso ajustar algumas coisas que estão no roteiro ali. É um pneu, é uma sapato de freio, um kit de ração. Eu tenho que trocar um guidão. Ah, não, é uma scooter. Eu tenho que trocar uma carenagem de um lado todo. Não, eu tenho que trocar uma carenagem parcial. É uma carenagem superior, inferior. Enfim, é um problema elétrico, que isso muitas vezes as pessoas terminam desprezando essa questão do problema elétrico, que hoje as motocicletas já com injeção eletrônica já começam a tendenciar alguns problemas específicos, como bico, bomba, né? E principalmente módulos de ignição, né? Porque a gente antigamente só tinha os módulos de ignição, né? Agora tem o módulo de ignição conjugado com a injeção. Então, são alguns aspectos que a gente precisa ter esse zelo. Mas alguns produtos facilitam muito a visualização e algumas até num pequeno teste que você faz ali, andando ali, você consegue identificar, né? A questão da abertura do caster, se a moto teve uma colisão, a abertura do caster, ela provoca aquele andar diferente, então você já consegue interpretar aquilo ali mais à frente, né? A própria, por exemplo, as scooters, tem as questões das campanas e correias que entram em desgaste natural, é natural elas desgastarem, e não é um custo agradável de se fazer reparo. Não, não, não. Né? A gente que já tem essa faixazinha de 100 e poucos quilos, que anda de scooter, elas reclamam um pouquinho, né? Tem que ter um macetezinho para poder tirar ela. Como eu já tenho a mãe, eu já vou lá, tiro, dou uma tapazinha, já vou tirando a saliência ali, e vou gerenciando ali a correr ali a cada 3 mil quilômetros. Mas o grande detalhe é tempo é ouro. Então, se eu estou comprando, eu preciso de entender o quanto mais rápido eu vou colocar a moto para venda. Então, e isso vai influenciar no preço de recebimento. Vai influenciar diretamente no preço. Então, uma moto que não tem alienação facilita bastante, isso ajuda muito. Né? Uma motocicleta que ela já está revisada, vamos dizer assim, dentro do plano de proteção dela, já ajuda muito. Então, a maior dica que eu dou para vocês, em termos de aquisição de produto para venda, no caso, adquirir moto para poder vender, é a oficina. Aqueles que fazem toda manhã no recebimento da oficina, a oportunidade de estar valendo a motocicleta do cliente ali, o cliente já vai deixar a motocicleta, ele vai passar o dia lá, ou então amanhã lá. Então você consegue visualizar a moto com mais propriedade, mais tempo. E hoje a gente consegue fazer isso com muita particularidade dentro da oficina, tendo uma precisão infalível para poder até entender o prazo de reparo ou de reposição dela no estoque. Né? Então, isso é muito importante. Então, o burocrático, ele é fácil de você identificar porque você está com o papel na mão. Mas a questão mecânica, você só consegue ver se você se debruçar por ela. Né? Como é que eu vou ver se a campana está desgastada ou não de uma PCX? Eu não consigo ver. Eu tenho que abrir para poder ver. Né? Então, assim, eu consigo sentir ela fria, ela vibra, todas vibram fria. Só que não vibra fria é zero. Mas as outras, todas elas. Fria, elas vibram. Né? Então, assim, é ter cuidado. Voltamos. Deu uma balançada aí. Foi na rede. Tá caindo o céu aqui.
Foi, bora Deu lá. uma balançada aí. Vamos nós. Vamos lá. Quarta dica aí que a gente vai passar para o pessoal. Conheça problemas crônicos, né? Isso aí eu dou a dica para vocês para saber junto ao mercado quais são as motos que têm esse problema, que têm problemas crônicos. Quais são as marcas, modelos, anos, regionalidade, tudo isso, né? Por exemplo, você vai pegar um moto off-road de cidade de praia, por exemplo, aqui próximo a Natal, né? Uma moto lá de Barra de Macharanguape. Então, ela naturalmente já vai ter mais ferrugem. Então, a gente tem que ter essa percepção. Vai avaliar uma XR 300, que a gente sabe que tem esse problema do cabeçote, né? Então, a gente já tem que levar em consideração esses problemas, que são problemas que você pode levar, pode vir a ter, né, quando for vender a moto. Então, isso aí já entra na avaliação da moto também. Exato. E um dos pontos bem interessantes, Rodolfo, que você colocou aí, é exatamente a particularidade de entender a praça, né, específica. Por exemplo, aqui a gente tem uma região, que é uma região salineira, que a gente tem uma cidade chamada Macau, onde onde sai praticamente todo o sal do Brasil, sai dessa região, né, da região da região que a gente chama da Areia Branca. Né? Então, esse ponto lá é muito particular. Então, oxidação de raio é natural lá. O cara já tem que fazer a conta já de colocar um jogo de raio novo, porque não tem o que fazer, lá oxida mesmo, né? Então, esse ponto ele é muito importante, né? Mas, mais uma vez, voltando àquele primeiro item lá da empatia, a gente não pode deixar de levar em consideração que isso, muitas vezes, por exemplo, o cliente que ele é mais zeloso daquela região, ele tende a colocar raios de aço inoxidável. Virão, isso faz muita diferença? Faz muita diferença, porque não oxida. Então, se não oxida, eu tenho que valorizar o produto dele por esse investimento. E aí é onde entra a questão da empatia, para você poder valorizar, ganhar pontos, para poder dizer, para que ele se sinta motivado a fazer isso com mais frequência. Exato. Esse ponto é muito importante, né? Problema de cabeçote, esse problema de cabeçote nesse motor desse modelo derivado dos RFVH, que eram os antigos suscetíveis dos OHC, esses motores eles têm a tendência de prender os prisioneiros no cabeçote. Né? Os prisioneiros de válvula, eles tendem a ficar fixo lá, você tem que aquecer ele, enfim, quem é da cozinha, como eu costumo dizer, sabe o que eu estou falando. Né? Então, assim, eu costumo dizer que não é um problema, é uma particularidade de construção daquele produto. Então, essa particularidade tem que ser levada em consideração na hora da manutenção. Então, se eu realmente tenho, por exemplo, uma trinca de cabeçote que é exatamente consequência desse prisioneiro tá mal alojado, vamos dizer assim, né, de fábrica, muitas vezes, ele às vezes até passivo de garantia, em alguns casos, não são todos. Né? Normalmente, 90% desses produtos, eles vão para a análise secundária, que a gente chama na garantia, que ele vai para lá para o pessoal ver, tem que desmontar, tirar foto, mandar para lá de novo, enfim. É feito uma varredura mais extensa. Mas, sabendo-se do problema, tem que, aí, nesse caso, equacionar tempo e despesa, para poder entender esse ponto. Que é o seguinte, sabe, Birão? Na verdade, por incrível que pareça, esses produtos são os produtos que eu consigo ter maior margem. Então, não é porque um produto A ou B tem um problema crônico que eu não vou ganhar dinheiro. Na verdade, eu ganho mais dinheiro nele. Porque o cliente, a partir do momento que sabe, ele já tem noção que esse produto tem esse problema. Então, ele aceita que a avaliação seja mais baixa. Entendeu? E na hora que você avalia, mostrando para ele na íntegra como realmente o produto é, e como eu falei logo no começo daqui da live, ele, melhor do que qualquer pessoa, conhece muito bem como o produto é. Então, exato. Fora isso, não tem o que falar, né? É indispensável falar sobre isso. É verdade. Pois vamos lá para a nossa última dica da noite. Alinhe expectativas. Alinhamento de expectativa, perfeito.
Então, e o que se espera, né? A primeira aí que eu coloco é a máxima dos três preços, né? Que é quanto eu quero pagar, quanto o cliente quer receber e quanto vale a moto, né? É o que, o como e o porquê. Então, todo produto ele tem três preços, né? Que é quanto uma pessoa quer vender, quanto o outro quer pagar e quanto realmente o produto vale. Isso. E para isso tem que ter um alinhamento de expectativa, né? Porque para justamente esse quanto o produto vale ser mais próximo da expectativa de ambas as partes, né? Que aí vai em encontro aquela parte da empatia que a gente falou lá no começo, né? E aí entra muita habilidade do vendedor, né? Aí nesse ponto aí, indispensavelmente, entra muita habilidade do vendedor. Uhum. O vendedor não coloca preço. O vendedor pergunta o quanto o cliente quer. Uhum. É assim que funciona. Rapaz, não tem ideia de preço, não. Rapaz, quanto é que o senhor está pensando no valor da sua moto? Não, rapaz, não tem ideia de preço, não. Aí diga, se o produto for 5, você bota 3. Aí ele faz, não, 3 é pouco. O senhor agora não disse que não sabia quanto era preço, o negócio já sabe quanto é preço. Né? Então, assim, essa é até a maneira de você poder quebrar o gelo com o cliente, para poder você chegar no preço. Dica para vendedor. Você conhece Mangueira, Birão? Conheço. Pronto, Mangueira faz muito isso. Mangueira chega assim e faz. Uma Aprendeu pessoa. comigo. Aprendeu comigo. Aprendeu Mangueira, comigo. Mangueira é um lojista de moto seminova aqui em Natal muito antigo, né? Acho que Isso. falou com você também, não foi, Birão? Na época, não? Quando eu comecei, ele estava começando também. É por isso que eu ele Ah, aprendeu comigo. Tem algumas coisas que ele aprendeu comigo. aí ele faz muito isso, quanto é que você quer na Isso, moto? Aí o cara faz, isso aí não, aí faz, paga R$ 1.000, aí o cara dá logo um pinote. não, é mil Pelo é amor de Deus. pouco. Não, Mil é pouco. então. E quanto é muito? A É. pergunta, né? Porque aí, na verdade, a gente tem que entrar nesse ponto aí. A gente não pode ser invasivo, né? A gente Uhum, não pode bater no cliente para o cliente não se sentir ofendido, né? uhum, E aí é onde entra exatamente isso que eu estou comentando com você aqui agora, com vocês aqui agora, que é exatamente entender o quanto, né? Então, assim, o uhum, cliente fala assim, não, é 5 mil. Aí o cliente fala, aí eu falo para ele, isso quanto é que você está pensando? 3, 3 e pouquinho? Não, 3 é pouco. E quanto é uhum. muito? Né? A pergunta, assim, a réplica, né? É. Quanto é muito? Quanto é muito? Aí o cliente vai dizer assim, não sei, eu preciso de ver, mas algo em torno de 4. Então você já encontrou o balizador dele. Então, É. o importante nessa hora do alinhamento de expectativa é muito do jogo da avaliação. O jogo Uhum, da avaliação, quem faz é o vendedor, não é o avaliador. uhum, Né? Concessionárias que têm avaliadores específicos, que são exatamente para não ter esse tipo de desgaste de linha de frente, hoje, como as operações são muito enxutas, o vendedor normalmente é quem avalia. Então, tem a habilidade de, na hora de avaliar, saber indagar o preço, não questionar o preço. uhum, Né? Na hora que você indaga ele com relação ao preço, não, é 3. Acabou, morreu. Mas na hora que uhum, você questiona ele com relação ao que você pensa, para você alinhar com ele lhe dá o meu termo. Né? Por uhum, exemplo, esse exemplo dos 5 é fácil, né? Não, é 5. Eu estava pensando em 3.500. Não, é muito pouco. E quanto é muito? uhum, Ah, rapaz, muito não. Bom era 5, mas 5 é. 5 eu não, nem vendo aqui ela. Para me vender uhum. um ali igual, eu estou pedindo 5.500 para vender por 5. Como é que eu faço? Então, eu compro por 5.500. Como? Me compra aquela por 5.500. Aí começa o jogo. Né? Que é um Uhum. jogo. E é um É. jogo de muita habilidade, né? E a habilidade que eu quero referenciar aqui é exatamente com referência ao equilíbrio nas palavras, na colocação, na empatia, na Uhum. maneira de você até visualizar o que o cliente tem para supervalorizar o que ele tem, para poder exatamente fazer o jogo, porque o jogo, por enquanto, está na moto usada. Quando você vem para a moto nova, ele quer fazer o mesmo jogo com você. Então, Uhum. se você for desleal com ele no primeiro momento, ele vai querer ser desleal com você no segundo tempo também. Então, tem que Exato. ter esse cuidado aí para nesse trocadilho aí, o cara não levar uma bolada nas costas. É. E o cliente também tem ideia, né, do custo atrelado, que aí faz a conexão lá com aquela primeira parte que nós somos um provedor de soluções, né? Então, se ele está Isso. entregando a concessionária,
é um provedor de soluções que ele não vai ter dor de cabeça, só que isso tem um custo, né? Tem um custo atrelado para isso, né? Só um cuidado, viu, Rodolfo, nesse ponto aí do custo, para você não estar falando demais sobre custo aonde é uma conta que não é dele. Então, para que ele não se sinta parte daquele problema seu. A gente Não, mas só que entender o seguinte, dor, Birão, por exemplo, uma transferência, ela tem que ser feita. Mas aí é onde eu quero dizer, tem que apresentar primeiro a causa para depois apresentar o porquê, né? O porquê não? O porquê não mais, né? Essa questão de dizer assim, não, tudo porque sim, não. Tem uma hora que tem que ser o porquê não. Por que não mais? Porque eu tenho custo. E aí você fala do custo. Aí nessa hora, você primeiro justifica para depois você apresentar valor. Não falar de valor para depois apresentar. Entendeu? É esse trocadilho, essa manha que tem para o cara não. Porque na hora que você fala de preço, ele faz assim, tudo você fala de preço para mim, você não fala. Então, assim, justifica primeiro, para depois falar o preço. Porque... E às vezes a gente termina não falando o preço. Porque eu já justifiquei para ele, por que não? Né? Não, por que não? Porque eu tenho uma despesa com relação à transferência, e isso daí eu vou transferir para a empresa, da empresa eu vou transferir toda a papelada para cá, vou ter que esperar baixar a alienação, vai levar tantos dias, e vou fazer isso, e isso para mim tem um custo. Aí, então, nessa hora de falar, por isso que eu digo, o zelo de falar custo é exatamente para você não colocar ele dentro do problema, mas sim a par do problema, para que ele entenda a solução, né? O que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Verdade. E também o cliente tem noção do veículo zero, né? O preço do zero, né? Que é que baliza o preço usado, né? Exatamente, que aí vai ser a hora do trocadilho, que é exatamente o que eu falo para o cara ter cuidado para não levar uma bolada nas costas, porque aí na hora de comprar a moto zero, ele vai ter um emplacamento, mas e agora? Eu tenho emplacamento da minha moto zero, como é que faz aqui? Quem é que paga isso aqui? Você me paga? Se eu tenho a carta na manga do emplacamento, eu mato ele. Mas isso precisa estar muito bem alinhado, né? Se não tiver alinhado, eu levo a bolada nas costas nessa hora, né? Que é exatamente essa questão de não falar especificamente de valores, porque na hora que eu estou vendendo, eu vou falar de valor, mas na hora que eu estou comprando, se eu falo de valor, ele acha que eu estou apreciando, né? Para não ter a sensação de estar sendo retirado o valor do produto dele. Tem essa manha do gato aí. Certeza. Pois, pessoal, é isso. As 5 dicas. Temos alguma... Não, teve muito mais de 5, né? Teve muito mais de 5, mas... Eduardo. Pessoal, tá aberto a perguntas aí, pessoal, no chat aí, quem quiser fazer perguntas aí sobre o tema, ou algum tema específico aí que vocês queiram tá perguntando, que não foi abordado aqui agora, tá aberto para a gente poder fazer esses comentários aí agora, certo? Aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre algum ponto específico que foi tocado aqui, ou até mesmo algum ponto que não foi tocado, a gente vai abrir esse espaço aqui para perguntas e respostas, para a gente poder criar esse bem bolado aqui. Pode ser feitas as perguntas pelo chat mesmo aí do YouTube, e a gente aqui já tem acesso direto a eles aqui, a gente já consegue responder para vocês. Vai ter um delayzinho, Rodolfo, para poder a galera, para poder esse vídeo chegar lá no YouTube. Isso que demora um pouquinho. Essa ideia ainda está no alinhamento de expectativa. Um delayzinho aí. Então, só complementando aqui, Rodolfo, aproveitando aqui enquanto vai chegar para lá, é exatamente dentro desse quesito que eu falo de alinhamento da expectativa do cliente com relação tanto à venda como à compra, ela tem que ser um momento muito ponderado, muito equilibrado, para poder a coisa ela poder prosperar de maneira, vamos dizer assim, eficiente, né? Porque às vezes a gente é eficaz, mas não é eficiente, a gente é eficiente, mas não é eficaz, melhor dizendo, né? A gente está querendo, e com isso a gente tem um pormenor aí. Vai começar a aparecer as perguntas agora, que virou a página agora lá. Então é com isso que a gente precisa ter esse pequeno zelo.
O importante depois eu considero que a gente apresente o AutoBit para Uhum. que as pessoas tenham ideia de solução, né, de como poder ficar mais claro com referência à utilização da ferramenta, de como ele poder utilizar aquilo para poder estar melhorando o negócio dele. Né? Uhum. Então, essa seria uma das perguntas chaves, né, para a gente poder estar utilizando isso aí. Uhum. Pois beleza, Birão. Não tiveram perguntas. Lembrando que Eduardo. estou falando aqui, que como chegou agora lá, então o pessoal está Uhum. escutando agora para poder ver aí das 10 pessoas que estão nos assistindo aí, para poder Uhum. elas fazerem esse bate-papo aí. Né? Apesar que a live vai ficar salva No no YouTube YouTube. Uhum. de Rodolfo, e a gente vai poder também responder logo na. Se não puder responder agora, responde depois. Mas Eduardo Uhum. Agostinho aí, meu grande líder. Esse homem, sou fã dele. Viu? Abraço, viu, Edu? Obrigado aí pela audiência. Você aí, como sempre, aí prestigiando, nos acompanhando aí. Muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Pois é isso aí. Vai ficar disponível no canal, sim, viu, Eduardo? Vai ficar disponível no canal nesse canal de Rodolfo mesmo aqui, né? E na sequência vai ficar disponível no canal do AutoBit, né? Também. Isso. Exatamente. E a gente pode também, se for o caso, disponibilizar lá na plataforma lá da Lua 4, também no canal da Lua 4, para deixar disponível, né, Eduardo? Uhum. Eduardo pode responder aí, a gente pode, como ela ficou um pouquinho extensa, a gente pode editar ela e deixar ela mais curta, para poder ficar mais objetiva. Verdade. Beleza? Pois Eduardo tá bom, meu Marcos, amigo. todo mundo aí. Pessoal, espero que tenham gostado. Fizemos aqui com muito carinho aqui essa apresentação. Na verdade, foi mais uma experiência de vida, mais uma vez, comentando sobre alguns pontos específicos que já vivemos juntos, né? Assim, né? Tanto o Rodolfo como eu, como o Eduardo também. Abraço para a Adriana aí, ó. Grande homem da Potiguar Honda. Bom demais. Homem é bom. Enrolado. Homem é desenrolado. Homem é bom. Mas muito Beleza. obrigado a todos Obrigado aí. pela presença aí, viu, meu amigo? Eu que agradeço aqui mais um E convite, né? Sempre bom junto. final de feriado, né? Na verdade, está começando o feriado amanhã de novo, né? Terminou hoje, amanhã tem outro. Vai emendar aqui o final de semana, mas amanhã tem trabalho. Tem lugar que não tem feriado. Então, amanhã a gente vai estar no plantãozão aqui, 24 horas aqui, para poder manter essa galera sempre ativa aí. E aquelas Verdade. pessoas que precisam de soluções como sites específicos para motocicletas, para concessionárias e seminovas, acesse lua4.com, que nós temos a solução para você. Tanto temos o site, como temos também a plataforma de CRM, entre outras soluções. Nós temos também a parte de phone track, temos também a parte dos nossos agregadores de leads e também temos os integradores. Então, aqueles que estão precisando de uma solução para o seu negócio web, fica aqui a minha dica aqui, lua4.com, está aqui à disposição. Aqui, Eu sou cliente. cliente. Quer cliente na valisa, né? A valisa, fazer como diz o Matheus, a valisa. Selo dedão aqui, ó, de qualidade. Show de bola. Valeu, Obrigado. pessoal. Boa noite aí. Valeu. Boa noite a todos aí. Obrigado mais uma vez pela abertura aqui no espaço aqui. A equipe da Lua 4, eu agradeço aqui em nome da equipe da Lua 4 também a nossa parceria. Valeu. Muito obrigado a todos. Tchau.